No último sábado aconteceu uma roda de conversa intitulada Encontro das Pioneiras Tiro de Meta Futebol Feminino São José dos Campos, para discutir a visibilidade do futebol feminino e relembrar momentos marcantes da modalidade, a partir da experiência de ex-jogadoras, ex-dirigentes e também da primeira mulher a presidir o time do São José Esporte Clube, a pernambucana, empresária, advogada, tributarista e ex-presidente da Câmara aqui de São José dos Campos, em Lindonice de Brito. Quem esteve por lá foi o Brunão, com o cinegrafista Marquinhos Alves, que está aqui com a gente também no estúdio. Que beleza, hein, Marquinhos? Solta, Matheus! Essas fotos contam um pouco da história do início do futebol feminino em São José dos Campos e do primeiro time da cidade, o Raio de Sol. A Valéria Bonifácio, ou Valéria Pretinha, como ficou conhecida a craque da lateral direita, foi uma dessas pioneiras. E foi o início de uma carreira que a levou a vestir a camisa amarela da seleção brasileira. Com certeza, um motivo de orgulho para ela. A gente vestia aquela camisa com muito amor, né? Porque é você sair do seu país e jogar em outro, né? A gente foi uma pioneira, a gente abriu umas portas para elas e elas agora estão aí fazendo o trabalho delas, mostrando o que é uma seleção brasileira, né? E as histórias do Raio de Sol, da Valéria e de outras jogadoras foram tema de um bate-papo no Parque Vicentina Aranha, sobre o pontapé inicial do futebol feminino em São José dos Campos. Além das ex-atletas que fizeram parte desse início histórico, o encontro também contou com a presença da Selma Profício, que foi treinadora do Raio de Sol e da seleção joseense, além de algumas atletas do atual elenco da Águia do Vale, que ouviram atentamente como foi a difícil batalha das mulheres com as chuteiras nos pés. As histórias e as fotos do Raio de Sol foram levantadas pela historiadora Zuleika Sabino Roque, que descobriu a existência do time durante a pesquisa para o trabalho de doutorado. Esse momento que a gente teve hoje aqui, ele é de suma importância para que a gente possa localizar novos acervos e principalmente para que essas campainhas aí de memórias, né, elas soem. Deu para perceber que tem muito material e muitas memórias, né, que quando contadas elas oportunizam reflexões que são assim ímpares, para que a gente consiga entender, né, o quanto a gente ainda precisa caminhar com o futebol de mulheres, né, e o papel de cada um dentro desse processo. Outra jogadora que iniciou a carreira no Raio de Sol na metade dos anos 1980 e chegou à seleção brasileira foi a Meire. Com passagens por grandes clubes do país, a ex-goleira ficou fora da lista final da Copa de 1991 na China e estava cotada para ser titular na Copa seguinte, em 1995, na Suécia, mas foi cortada por uma lesão no ombro. Lembranças que ela reviveu em um encontro alegre com as ex-companheiras de campo. Ah, cara, é um sentimento bem gostoso, sabe? Porque a gente volta no passado, né? Encontrar com as meninas da época do Raio de Sol, onde tudo começou, né? E com a Selma Profício. Aí encontrar a Valéria, Solange, é muito gostoso mesmo. Pioneirismo dentro das quatro linhas e também fora delas, já que o bate-papo teve ainda a participação da Lindonice de Brito, ex-vereadora, primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de São José dos Campos e a primeira mulher a ser presidente do São José Esporte Clube em 1997. Hoje, advogada e morando em Copacabana, no Rio de Janeiro, ela garante que o futebol ficou no passado. Mas ela ainda tem orgulho de dizer que fez parte de um movimento ainda raro no país, a participação feminina na cartolagem. Essa reunião, ela pode até, em princípio, parecer uma reunião pequena, mas ela é muito importante, porque vai mostrar o pioneirismo, né, dessas mulheres, essa referência do que elas falaram hoje, que eu acho que foi muito importante, escrever a história do futebol feminino e para mais jovens. E a gente vai ter São José dos Campos novamente tendo um futebol forte, não só o feminino, como o masculino. E o saldo desse encontro com as pioneiras do futebol feminino é a percepção de que aquelas jogadoras eternizadas nas fotos antigas plantaram sementes que geraram frutos anos mais tarde e que ainda podem render resultados com as gerações futuras.
penso que esses momentos assim intergeracionais, se a gente pode dizer assim, né, eles mostram muito, né, embarga a voz, né, delas assim, em momentos que tem a ver ainda muito com as permanências. O que falta numa sociedade estrutural como a nossa, que a gente tem uma sociedade do patriarcado, uma sociedade racista, uma sociedade desigual. Então as oportunidades também dentro do futebol, elas vão reproduzir todas essas outras, né? Então a gente deseja de coração, né, que a gente consiga fazer aí uma sociedade mais justa, solidária e um futebol mais democrático. Brunão, quanto tempo que eu não vi a Lindonice de Brito. Tava elegante a Lindonice com oclão, que eu vou falar pra você, aquele oclão lá, 4 dígitos no mínimo, hein? E o Leão quase rugindo também. Boa noite, Brasil! Mas foi um encontro bacana, né? Saber mais as histórias dessas mulheres que fizeram história também no futebol nacional, né? Muitas delas vestiram a camisa da seleção brasileira. Muito bacana conhecer um pouquinho mais dessa história. Muito bacana esses eventos aí, inclusive... foi prorrogado, né, Brunão, a exposição lá no Museu do Futebol, lá no Martins Pereira, né? Isso, o museu, a exposição que está acontecendo lá sobre futebol feminino, no Museu do Esporte. Do esporte, falei do futebol e no Pacaembu, é Museu do Esporte, perdão. Museu do Esporte no Martins Pereira, foi prorrogada, não sei até quando vai dar, mas dá ainda, para quem não foi ainda, dá para visitar e conhecer um pouco mais das histórias do futebol feminino aqui no Brasil. Verdade. Bacana, muito bacana mesmo. E legal São José dos Campos, que é uma referência do futebol feminino. Hoje está um pouquinho mais diferente daquilo que já foi, mas realmente é uma referência no futebol feminino e bacana ter essa exposição aqui no nosso Museu do Esporte, tá certo? Brunão, para a gente fechar